Muito boa noite, meus irmãos e amigos. É com muita alegria, muita satisfação que nós estamos aqui, mais uma vez, com a nossa mesa de explanação bíblica, realizado pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente, com o objetivo de estarmos levando a palavra do nosso Deus, buscando mais entendimento de tudo aquilo que o nosso Deus tem a falar aos nossos corações. E é com muita alegria que nós estamos aqui. E como já é de conhecimento, né, de todos vocês, nós sempre, na sexta-feira, nos aprofundamos um pouco mais no estudo da Palavra de Deus, estudo este que nós já passamos aqui pela nossa Escola Bíblica Dominical. Mas agora, com a presença, né, dos nossos pastores aqui, nós nos aprofundamos um pouco mais, tiramos algumas dúvidas, né, sobre a lição estudada. E hoje nós temos aqui, o título da lição é A Igreja Avança, a terceira viagem missionária. E esse estudo ele tem como texto áureo em Atos, capítulo 20, versículo 24, que diz assim: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, nós vamos estar aqui refletindo, né, então, um pouco mais, estudando um pouco mais sobre esta lição tão preciosa, né, tão importante, né, para os cristãos. Né? Vamos aprender um pouco mais aqui sobre o avanço, né, a viagem do apóstolo Paulo, né, esse apóstolo é considerado um dos maiores líderes, né, do cristianismo, que dentre as 27 cartas, né, do Novo Testamento, 13 foi ele que escreveu. Então nós temos muito a aprender da vida, né, desse apóstolo. E hoje nós temos aqui o privilégio, né, de ter aqui na nossa mesa de explanação o pastor Humberto Sedano, né, que é o pastor lá da nossa igreja lá de Álvares Machado, né, está aqui para contribuir, né, nos ensinando, nos orientando um pouco mais sobre a lição de hoje. E também o privilégio de ter o pastor Wilson Martins, lá da nossa congregação lá de Pirapozinho, né. Então é com muita alegria, né, que nós recebemos então os dois pastores aqui para nos trazer um pouco mais, né, dessa lição tão preciosa para as nossas vidas. E então o pastor Humberto vai estar fazendo o seu primeiro comentário, né, as suas primeiras considerações sobre a lição, né, e depois o pastor Wilson também trará então as suas primeiras considerações sobre a lição, e em seguida estaremos conversando, né, talvez aí trazendo alguns questionamentos a mais, né, para que os pastores possam esclarecer para nós, tá bom? Então vamos ouvir então o pastor Humberto. Bom dia, irmão. Boa noite, irmão Oscar. Boa noite, pastor Wilson. Boa noite, Flávio. Então, chegamos à última lição das três que correspondem à viagem missionária do apóstolo Paulo, não? É a terceira viagem missionária. Estamos aqui na introdução, logo na segunda, terceira parte aqui dos títulos que aqui aparecem, não? Então, na primeira viagem missionária, o apóstolo ele vai a percorrer 2.544 quilômetros somente na região da Ásia, não? Da Ásia, não? Ele vai passar por 10 cidades. Ele percorre aquela região que hoje é o centro-sul da Turquia, não? Chipre, Panfilha, Pisídia, não? Na segunda viagem missionária, o apóstolo ele vai percorrer 4.908 quilômetros e vai a percorrer o dobro de cidades, 22 cidades ele vai a percorrer, não? Ele entra na Europa, entra através de Filipe, entra naquilo que hoje é a Grécia moderna, não? Ele vai passar por Bereia, vai passar por Tessalônica, vai passar por Corinto, vai passar por Atenas. Ele entra na Europa, não? Então a segunda viagem missionária é mais abrangente. E agora na terceira viagem missionária, o apóstolo se esforça para poder percorrer a maior distância, 5.322 quilômetros.
ele vai a passar por 29 cidades, Ásia Menor, Macedônia, Acaia, terminando logo em Jerusalém. Na primeira viagem, o apóstolo sai assim, Barnabé, que era o líder, ele era o segundo, o terceiro era João Marcos, na equipe missionária. Na segunda viagem, sai Paulo como líder, sai Silas como segundo, e no caminho vão a pegar a Timóteo para formar a equipe missionária. Na terceira viagem, Paulo vai sair agora sozinho, só que lá na frente vai encontrar-se com Áquila, com Priscila, também vai encontrar Erasto, Timóteo, Gaio, Aristarco em Éfeso. É interessante que o apóstolo Paulo, ele vai a seguir o exemplo do Senhor Jesus, porque lembramos que o Senhor Jesus, ele nasce em Belém, vai para o Egito, quando Herodes queria matá-lo, volta, e ele vai a crescer na parte norte de Israel, na região da Galileia, em Nazaré. E quando ele inicia o ministério, o Senhor Jesus, ele vai a morar em Cafarnaum, e vai ser Cafarnaum a base missionária. A partir de Cafarnaum, o Senhor vai a desenvolver o ministério naquela região norte, não? Dali de Israel. Agora, Paulo, usado pelo Senhor, usado pelo Espírito Santo, ele vai a fazer algo parecido, porque ele vai usar a cidade de Éfeso como base missionária. Lembremos que Éfeso era uma grande cidade, ela tinha 250.000 habitantes. É como dizem os historiadores, não? O cristianismo começou como um movimento rural, lá na parte norte de Israel. Quando vem para Jerusalém, se torna um movimento urbano, já não é rural, um pouco mais sofisticado. Só que com Paulo, o que era um movimento rural, um movimento urbano, se torna um movimento internacional ou cosmopolita, através de Paulo. Paulo, sabiamente, em Éfeso, vai fazer sua base missionária, e a partir de ali, ele vai poder chegar a muitas cidades que estão ao redor, como Filadélfia, Colossos, Laodiceia, Hierápolis, Mileto. Então, Paulo realmente vai a usar sua equipe missionária para poder chegar àquelas igrejas, não? Lembrando que o foco da viagem aqui não era mais estender assim as igrejas. A viagem dele vai ser um pouco mais assim, de conservar resultados. Ele vai mais como pastor. Tanto que já disse a primeira vez a Barnabé, e também disse depois a Silas, não? Vamos a ver como estão os irmãos. Então ele estava preocupado com conservar resultados. Assim, a viagem não era tão evangelística como a primeira e a segunda, era mais pastoral. Ele não queria fundar novas igrejas, queria fortalecer aquelas igrejas que havia, para poder certamente abençoá-las. E no percurso também vão a surgir as cartas que ele vai escrever para poder abençoar os irmãos. Então, realmente, esta viagem também, ela é prolongada. Tanto tempo ficou em Éfeso, são 3 anos, foi o lugar onde mais tempo ficou. Em Corinto ficou, acho que 1 ano e meio, 18 meses, mas onde mais fica vai ser ali em Éfeso. E realmente, como estávamos comentando, é estratégia de Paulo poder estabelecerse em Éfeso para poder influenciar naquela região, porque Éfeso estava assim, estrategicamente ubicada. O fluxo de Ásia para a Europa e também o retorno era através daquela região. E Paulo, sabiamente, chega ali, só que não vai ser fácil porque, por ser uma cidade forte, Éfeso, no aspecto cultural e religioso, ele vai na dependência de Deus ministrar e organizar a equipe missionária que tinha, não? Éfeso, por exemplo, tinha faculdade, tinha biblioteca, tinha o culto a Diana, chamada dos Efésios, que também é chamada Artemisa, não? Artemisa. E ele tinha que enfrentar essa questão, não? Da superstição, da magia, da cultura local, não? E ele teve realmente muita oposição. Só que ele foi corajoso, ele foi valente, foi ousado e usado também pelo Senhor, não? Então Paulo realmente estabeleceu ali uma igreja, não? Forte, a de Éfeso, onde estaria ministrando, e vemos realmente todo o que foi sua entrega, nesse caso, à igreja de Éfeso, no discurso no capítulo 20 de Atos, ¿no? Onde realmente Paulo deu tudo aquilo que tinha, ¿no? Como apóstolo, como mestre, como pregador do evangelho.
Então, realmente, a gente tem muito a aprender com Paulo, com sua entrega, com sua filosofia de vida, com seu compromisso com Deus, com sua dependência do Senhor. E como vimos na lição anterior, foi o Espírito Santo que proibiu que ele entrasse mais na Ásia e fosse para a Europa. E o curso de história mostra que realmente isso foi estratégico para a igreja, não? Porque logo, seguindo aquele percurso, não? Entra na Europa o Evangelho, logo passa para a Inglaterra, Estados Unidos, vem a América Latina e fecha aquele círculo chamado da misericórdia de Deus. Então, realmente, é muito rica assim, a lição para ver o trabalho de Paulo, estabelecendo igrejas, fortalecendo igrejas, usando uma equipe missionária para poder chegar a muitas pessoas. Então, realmente é maravilhosa a forma como Deus usou a Paulo e isso também nos inspira, não? Pastor. Boa noite, pastor Sedano, boa noite, irmão Oscar. Boa noite você que nos ouve nessa noite e que vai nos ouvir. Como o pastor Humberto falou, é uma lição muito, mas muito rica mesmo sobre a evangelização dessa parte, né? E aqui, além do autor destacar algumas coisas que o pastor destacou, aqui ele continua falando nessa terceira viagem de algo que acontece ali quando Paulo chega em Éfeso, né? Eu acho interessante que o Lucas, ele é bem detalhista, e ele ali no capítulo 18, versículo 24 em diante, ele cita sobre Apolo, tá? Ele põe assim: nesse meio tempo chegou em Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, né? Conhecendo apenas o batismo de João. E aqui a gente vê ainda que muitos não estavam sendo batizados em nome de Jesus e não conheciam ou não estavam sendo usados, como alguns autores, e depois a gente pode falar um pouco nisso, pelo Espírito Santo do Senhor. Mas algo interessante que eu destaco nesse texto, que Lucas continua aqui, ele vai falar de Priscila e Áquila, né, que foi citado na segunda viagem. Eles ouvem falar e pega Apolo, leva consigo para poder discipulá-lo, para poder ali ensinar mais, como ele fala aqui, né? Levaram consigo e com mais exaltidão lhe expuseram o caminho de Deus. E aí, quando ele aprende, quando ele está pronto, ele resolve viajar, e eles mandam cartas para os discípulos, né, e eles são ali bênção na vida desses discípulos ali em Acaia. E aí o capítulo 19 começa, né? Paulo chega em Éfeso. E Paulo, quando chega em Éfeso, Apolo já não estava lá, né? Apolo já estava em Corinto. E ele diz aqui o texto: Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou em Éfeso, encontrando ali alguns discípulos, e perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? E eles responderam: o batismo de João. Aqui novamente Paulo tem a mesma atitude de Áquila e Priscila, de Priscila e Áquila, e Paulo explica, né, que João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber em Jesus. E ele, tendo ouvido, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens, né? E aí Paulo começa aqui o seu trabalho em Éfeso com esses discípulos, provavelmente de Apolo, né? Mas falando, pregando. E o texto diz aqui no finalzinho, no versículo 10, diz: Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Interessante aqui, pastor Sedano e irmão Oscar, que Paulo, ele ficou 3 anos ali, e o texto vai dizer que ele ficou esses anos pregando na sinagoga, depois pregou numa escola ali, mas todos ouviram,
Interessante esse texto aqui de todos, e o que o pastor falou de Éfeso, por ser uma cidade ali bem movimentada, Paulo se coloca ali e torna ali o evangelho pregado para várias regiões através de outros irmãos. Nós aqui aprendemos com o texto do capítulo 19, que, de 1 a 10, que a sabedoria de Deus de ouvir a palavra do Senhor, a sabedoria de pregar o evangelho, atingindo as pessoas, e essas pessoas levando, como foi ali o eunuco com Filipe, o evangelho para outros lugares. Outra coisa interessante nessa experiência de Paulo aqui em Éfeso é os filhos de Seva. 7 homens que não conheciam a Deus, não tinham Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E aí eles tentam expulsar um demônio. E o que eu mais acho interessante nesse texto é que aquele demônio, aquele espírito que estava naquela pessoa diz assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, vocês eu não conheço. Então a gente vê que os espíritos aqui conheciam Jesus, sabia que era Paulo, e essas pessoas não tinham essa autoridade. Como Simão ali, eles tentaram novamente, eu creio, que tornar o evangelho como mercadoria e se deram mal. Então nós temos que aí ter esse cuidado, se conhecemos verdadeiramente Cristo Jesus, que é Ele que traz a salvação. Com essas experiências, outra experiência que Paulo tem aqui é a revolta dos ourives. A gente, quando eu estava lendo essa parte do texto, essa parte do comentário, a gente muitas vezes vê a nossa realidade. Como o pastor Humberto falou da cidade, deusa Diana era a deusa daquele local ali, tinha um templo dela muito grande, e eles ganhavam dinheiro vendendo ali as imagens dela. E quando Paulo chega, muitas pessoas aceitaram Cristo Jesus e eles se revoltam. Eles se revoltam e acabam aí se unindo e procurando Paulo. E algo interessante que eu vejo no texto que diz que Paulo queria estar lá. Na hora que teve a turba, Paulo quis ir, os discípulos não permitiram. Aí tem outro que fala, não vai, que está muito tumultuado. Mas eu vejo que Deus usa ali o escrivão para acalmar, para poder acalmar essas pessoas e o evangelho continuar sendo pregado às pessoas. E aí o texto diz que quando, havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Cessado o tumulto, capítulo 20, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, ele retorna aí a viagem novamente. Ele continua a sua viagem, passando por Troade, passando por Assós, Mileto, e pregando o evangelho, revendo aqueles irmãos que aceitaram a Cristo Jesus. Algo interessante que o autor da revista ele coloca, que o propósito da viagem de Paulo, dessa terceira viagem, era fortalecer as igrejas, era evangelizar novas regiões e coletar aí uma oferta para os pobres de Jerusalém. Então Paulo sai com um propósito e ele continua, mesmo diante das dificuldades. Uma das coisas que nós aprendemos nessas 3 viagens do apóstolo Paulo, que as dificuldades não impedem. E quando ele está indo, e aqui ele vai para Jerusalém, e no capítulo 20 ele reúne aí os presbíteros ou os anciões da igreja, da igreja de Éfeso, ele se despede, e por 2 vezes aqui Paulo ele é levado, as pessoas falam, não vá para Jerusalém, não vá para Jerusalém. E aí nós temos aquele versículo nosso, que Paulo fala no versículo aqui 24, porém nada considero a vida preciosa para mim. Então ele não considerava a sua vida preciosa, ele queria cumprir a vontade do Senhor, ele queria fazer aquilo que Deus o determinou. Um grande aprendizado para nós, que nada possa nos impedir de levar a palavra do Senhor. E nessas 3 viagens, eu aprendo que o cumprir a nossa missão tem que ser algo que é prioridade para nossas vidas. E a missão aqui é o ID de Jesus, é o discipulado, falar de Cristo, ensinar as pessoas sobre Cristo. E
encerrando a minha parte aqui, eu vejo que nessas 3 viagens, né, nessas 2 últimas viagens, Paulo sempre teve o cuidado de, além de pregar o Evangelho, acompanhar aqueles que já aceitaram e estar fortalecendo eles. Né? Muito bem. Como os irmãos e amigos já observaram, né, realmente são estudos maravilhosos, né, que realmente vêm a nos fortalecer, né? Cada vez que nós buscamos aqui conhecer um pouco mais do apóstolo Paulo, isso nos fortalece, né? Nos enriquece ao ponto realmente de fazer com que nós possamos sair, né, da nossa zona de conforto para também realmente levar essa palavra, evangelizar, né, falar do amor de Cristo. E como foi dito aqui, né, pelos pastores, essa terceira viagem realmente não foi com o intuito, né, de implantar mais igrejas, mas sim de fortalecer as igrejas que já tinham sido implantadas, né, fortalecer os irmãos, né, a liderança da igreja. E isso foi de suma importância realmente, porque nós observamos que algumas igrejas, né, realmente estavam passando por grandes dificuldades, grandes problemas, né, e o apóstolo Paulo então chega até algumas dessas igrejas e procura então ajudar a liderança ali para sanar esses problemas. E nós vemos aqui, diante, né, do que nós já ouvimos dos pastores, a importância, né, da formação de líderes, né, de liderança na igreja, para que esses líderes realmente possam levar avante, né, o trabalho iniciado aqui pelo apóstolo Paulo, né. Então, diante do que foi dito aqui, eu gostaria, pastores, da gente voltar um pouquinho e comentar um pouquinho mais, para que não fique dúvidas, né, a respeito aqui que aconteceu em Atos 19, 23, a respeito desses 12 homens, desses 12 discípulos, né, em Éfeso, que foram batizados de novo. Então, acho que seria interessante a gente comentar um pouquinho mais, para não ficar dúvidas, né, a respeito dessa questão do batismo, porque eles já tinham realmente, já estavam evangelizando, mas com a chegada do apóstolo Paulo, houve-se então a necessidade deles serem batizados novamente. Então, seria interessante a gente comentar um pouquinho mais, para não ficar nenhuma dúvida, né, a esse respeito. Então, a gente tem que ver assim, o conjunto, não? O conjunto, não? Não pode ver isolado esse texto, não? Porque é interessante, não? A igreja nasce em Pentecostes, quando vem o Espírito Santo, não? A Bíblia menciona que quando estavam os 120 discípulos, veio o Espírito Santo sobre eles e eles começaram a falar em outros idiomas e começaram a publicar a glória do Senhor, não? É o que diz Efésios, não? 1:13, não? Que depois de ter crido no Senhor Jesus, nós fomos selados com o Espírito Santo. E a igreja em Atos está em transição, esse nascimento está em transição, e está em expansão, Então, esse fenômeno da vinda do Espírito Santo sobre as pessoas, aparece em Atos capítulo 2, em Jerusalém. Logo aparece em Atos 8, na Samaria. Depois aparece em Atos 10, na casa de Cornélio, na Cesareia, que eram os romanos. E logo aparece aqui agora, em Éfeso, no capítulo 19. Então, observe a progressão. A igreja, ela vai crescendo, e como é incorporada assim as pessoas dentro da igreja, através do Espírito Santo. Agora, é importante, por exemplo, o segundo evento, porque quando veio o Espírito Santo, veio sobre aqueles que estavam em Jerusalém. E sabemos que para os judeus, os samaritanos não eram judeus. Havia essa rejeição. Mas quando vem o Espírito Santo sobre os samaritanos, não fica dúvida. Agora eles são anexados àquilo que estava dividido. Então o corpo de Cristo ali, ela experimenta essa restauração ao ser anexado através do Espírito Santo. Agora também aparece agora aos gentios em Atos 10. Cornélio, o centurião, com os romanos ali, ouvem o evangelho, e antes de terminar de pregar Pedro, vem o Espírito Santo sobre eles.
Agora, acontece também aqui em Éfeso. Eles ouviram pregar João, conheciam o batismo de João, mas não sabiam acerca de Cristo nem do Espírito Santo. Então, quando se prega o Evangelho, o que passou em Jerusalém, o que passou em Samaria, o que passou em Cesareia, agora passa em Éfeso. Eles aceitam a Cristo e o Espírito Santo vem para carimbar, para selar eles como parte da igreja. Então, forma parte desse processo de transição. Avança a igreja e eles são assim batizados pelo Espírito Santo, que mostra que foi a conversão deles ao Evangelho autêntico, porque só tinham o Evangelho de João, que era para arrependimento. Agora, já com esse batismo, certamente, confirmando a pregação de Paulo, como a de Pedro em Cesareia, então realmente agora são parte do povo de Deus. E aí continua a igreja crescendo, expandindo, não? E uma coisa que eu pesquisei sobre esse assunto, né? E concordo com alguns teólogos, é que esses 12 homens, categoricamente, eles não eram cristãos. Eles não tinham a salvação, porque eles não tinham aceitado a Cristo. Eles simplesmente tinham batizado o arrependimento. Né? E algo interessante que o pastor Humberto citou, né? A gente vê lá esses 4 eventos em Atos, e aqui atinge os não-judeus, gentios. Tem alguns autores, ele diz assim, Michael Green, ele diz, está absolutamente claro que esses discípulos não eram de forma alguma os cristãos. Ele ainda não acreditava em Jesus, mas passaram a crer por meio do ministério de Paulo e foram batizados com água e com o Espírito, mais ou menos simultaneamente ali. Tem um aqui que o Warren Wasberg, ele diz assim, Paulo explicou-lhe que o batismo de João era um batismo de arrependimento, que olhava para o futuro, para a vinda do Messias prometido, enquanto o batismo cristão era um batismo que olhava para o passado, para a obra consumada de Cristo na cruz, para a ressurreição vitoriosa. E John Stott, ele diz, é mais provável que, apesar de terem ouvido a profecia de João acerca do Messias que viria batizando com o Espírito Santo, aqueles homens não soubessem o seu cumprimento no Pentecoste. Ainda viviam no Antigo Testamento, que culminou em João Batista. Não entendiam que a nova era fora iniciada por Jesus, nem os que nele creram e são batizados recebem a bênção característica da nova era, a habitação do Espírito Santo. Em relação ao batismo, o batismo não é uma condição para a salvação, mas para o testemunho da salvação. O batismo é um selo, como o pastor Humberto falou, visível de uma graça invisível. Aqueles que são de Cristo devem receber o sinal da aliança e identificar-se com Ele. O batismo é um ato público por meio do qual afirmamos pertencer ao Senhor e ingressamos em sua família. Tem um teólogo, ele diz assim, Howard Marshall, ele observa que esta é a única ocasião registrada do Novo Testamento na qual as pessoas receberam o segundo batismo. E ela ocorreu porque o batismo anterior não havia sido o batismo cristão em nome de Jesus Cristo. Então, aqui não é um rebatismo, mas um batismo verdadeiro na vida desses homens que verdadeiramente aceitaram a Cristo Jesus. Isso. Então, é importante, a gente entender essa questão, que quando nós aceitamos, a Jesus Cristo como o único Salvador da nossa vida, nesse ato, neste momento, realmente somos selados realmente, com o Espírito Santo de Deus. E o batismo, nas águas ali, como foi de João, foi para o arrependimento, e que nós realmente, nos dias de hoje, o batismo é para realmente o testemunho público de que agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Então isso é muito interessante, muito importante entendermos essa questão. E voltando aqui, o que os pastores, o comentário dos pastores, quando o pastor Humberto falou que a viagem, quando a gente sempre fala viagem, estamos aqui no século XXI, fala viagem, sempre vem à mente, pastor? Avião, carro, e tantos outros meios de locomoção, e aqui a viagem não era tão confortável, aliás, não tinha conforto nenhum. Imaginamos aqui que
Essas viagens eram através, a pé, de animal, camelo, no caso aqui, principalmente o retorno dele, né, de navio, também não era um navio confortável. Então nós vemos que essas viagens do apóstolo Paulo foi muito difícil, foi muito desconfortável, né? E mais ainda, aonde ele chegava, ele enfrentava oposição, né? Não era uma coisa fácil de chegar e já estar anunciando a palavra de Deus, falando, diferente de nós aqui, pelo menos na nossa cidade, na nossa região, temos essa facilidade, né? Se quisermos ir até ali à praça e falar do Evangelho, tranquilamente podemos, né? Mas aqui o apóstolo Paulo enfrentou muita dificuldade, né? Muita oposição, né? Depois, mais para frente, talvez nós vamos ver aqui a que ponto realmente ele passou por causa do Evangelho, por causa de estar anunciando realmente a palavra do nosso Deus. Mas nada disso veio fazer com que ele desanimasse, desistisse, mas sim ele se fortalecia cada vez mais, né, em estar evangelizando, falando da palavra do nosso Deus. E eu gostaria também, pastores, da gente comentar também um pouquinho mais sobre o que o pastor Wilson leu aqui no texto, né, de Atos 19, 13 a 17, né, onde as pessoas acabam muitas vezes não levando a sério, né, a palavra de Deus, né, e fazendo com que essa palavra não seja levada a sério, há consequências, né? E aqui houve um fato curioso, né, onde as pessoas utilizaram, né, de Jesus Cristo para fazer algo onde eles não eram autorizados. E houve aí realmente um acontecimento para nos trazer aqui uma lição, né, de que a palavra de Deus é coisa séria, não podemos realmente usar de qualquer jeito. Então, eu gostaria, pastor, a gente comentar um pouco mais, então, esse fato que aconteceu quando os filhos, né, de Seva invocaram o nome de Jesus na prática aí, né, das suas artes mágicas, né, vamos dizer assim. E o que a gente poderia comentar um pouco mais? Então, irmãos, é interessante que Atos é um livro que já falou o pastor Wilson, não? Lucas foi muito detalhista, não? E se vocês observam, não só o caso da vinda do Espírito Santo se repete 4 vezes, esse evento dos filhos de Seva se repete com outras pessoas. Igual também, por exemplo, aparece Apolo, poderoso na palavra. Paulo também é igual. Esteban também lá atrás é igual. Então, há uma sequência de eventos que Lucas escreve Atos e ele vai repetindo. Então, esse caso dos filhos de Seva não foi a primeira vez que acontece. Aconteceu lá com Simão o Mágico, que também ele queria comprar o poder que tinha, no caso, Pedro, Filipe, para poder orar pelas pessoas e ter o Espírito Santo, não? Então, interessante porque as pessoas ouvem o mesmo evangelho, só que reagem diferente. Uns espiritualmente, outros carnalmente, não? Porque e hoje, irmãos, não é diferente, não? Hoje, quanta gente vende o evangelho? Esse espírito mercantilista está nas igrejas. Tanto é que tem antropólogos, sociólogos que não são cristãos, e eles falam assim: quais eram os 4 pontos cardeais da reforma? Sola gratia, não? Solus Christus, só fé, só escritura. Tá. Sola gratia, somente pela graça. E ele fala assim, esses pesquisadores falam assim. Só que tem muita igreja evangélica nova que não é sola gratia, que não é de graça. É só dinheiro, é só comércio. São os filhos de Seva, são Simão o Mágico, que usam a fé, como diz Paulo em Timóteo, não? Pensando que é lucro, a piedade é lucro, vão ganhar dinheiro. Então não está preocupado com a conversão da pessoa, está preocupado com o dinheiro que a pessoa pode trazer para ele. Então, esse fenômeno realmente é um fenômeno satânico, não? Porque o evangelho é de graça, Cristo morreu de graça, ele falou tem que dar de graça o que realmente é de graça. Então sempre vai haver pessoas que são assim, Então, inclusive, o caso de Demétrio, que teve aquele escândalo, não? Porque Demétrio pensou assim: puxa, se a pessoa se converte com a pressão de Paulo, as pessoas que vinham comprar para mim meus produtos, porque ele era um ourives, não? Que vendia pingentes, correntes, tudo dedicado a Diana.
ninguém vai comprar, então eu vou falir. Então a preocupação dele não era religiosa, não por causa da cultura, era mercantil, era financeira. Então sempre houve esse tipo, e sempre vai haver, não? Então uma coisa que comentou o irmão e o pastor também, é que eles não têm nenhum poder, queriam imitar como um abracadabra. Não, eu conheço Paulo, conheço Cristo, mas quem que é você? E pulou em cima dele, não? Então essa impotência deles, querendo imitar, e realmente Paulo fala assim, não? O amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e a pessoa que tem isso acaba em dores, em tormento, e passou com eles, não? Então aqueles que usam dinheiro para usar da fé como produto para vender, vão acabar mal, atormentados, condenados, porque estão vendendo o que é de graça, não podem, não? Mas dá para ver que realmente eram assim como eu tinha Paulo, como tinha Barnabé, tinha Apolo como instrumentos dele, o inimigo também tinha pessoas que colocavam dentro da igreja para fazer isso, coisa errada, que não é de Deus, nunca vai ser de Deus. E eu vejo, viu, irmão Oscar, pastor Humberto, muitas vezes pessoas atrás dessas igrejas por causa do que é prometido. Eu não sei se eu já contei essa experiência, e hoje ela está na glória, essa irmã. Ela fazia parte de uma da igreja neopentecostal, e ela foi acometida com câncer. E ali começaram a orar por ela, e depois levaram aí para uns montes de pastores orar, e aí não funcionou, ela estava com a doença, e aí falaram que ela teria que pagar para poder ser curada. A fé dela não era o bastante, ela deveria dar. E ela começou a dar ali, e não foi curada. Pela graça e misericórdia do Senhor, ela conheceu a Simone, e a Simone estava também se tratando do câncer, e pôde testemunhar para ela, e essa jovem senhora se converteu, e do primeiro momento do câncer ela foi curada, mas depois já estava com metástase. E quando ela chegou a falar, e ela trabalhava na instituição desta igreja, e ela foi falar lá pro líder dela, que era chefe e era líder da igreja, e ele falou: tá vendo? Você saiu da nossa igreja, por isso que você agora está com metástase. E você vai morrer. Sem graça nenhuma. Então o que eu vejo nessas pessoas, eles não têm graça, eles não têm a misericórdia, eles não têm amor, eles querem o dinheiro à custa de todas as coisas. Pela graça e misericórdia do Senhor, essa jovem senhora ficou, e Deus aprova levá-la. Depois de 4 anos, 5 anos, aprova levá-la. Então nós temos que ter cuidado, né? Que todas as cartas, tanto Paulo como João, como Pedro, eles vão aí enfatizar dos falsos profetas, dessas pessoas que querem se aproveitar das outras pessoas. E bem colocado pelo pastor Sedano, nós temos Deus levantando homens, né? Como Paulo, como Apolo, como Áquila, Priscila, mas também Satanás levanta homens para estar destruindo, ou tentando, né, destruir. Mas a promessa é, a nossa igreja, a igreja de Cristo vai prevalecer até a sua vida. Então, interessante, não, que um querido professor de Bíblia, ele dizia assim, não? Ler a Bíblia e querer interpretar a Bíblia é como comer peixe com espinhos. Tem que ter muito cuidado, tá? Porque, por exemplo, no texto também de Atos 19, diz assim, não? Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermedades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Tá? Algo passou igual com Pedro. Na sombra de Pedro, pessoas serão curadas. Só que nós temos que entender o seguinte, não? O livro de Atos, como expliquei, é um livro de transição. É um livro histórico, não é um livro de doutrina. Não é de doutrina. Agora, o que acontece? Não tem coisas que aconteceram ali que nós temos que pregar e ensinar às pessoas. Esse caso, esse evento é um aspecto como extraordinário, não é ordinário, não é comum, não é de todos os dias, não é pão com manteiga, não é arroz com feijão, não. Porque havia um colégio apostólico, os 12, que tinham autoridade para fazer milagres, para escrever a Bíblia, para pregar e expandir o Evangelho. Sobre eles, diz a Bíblia, não? A igreja foi edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Tá? Só que na seguinte geração, na seguinte até agora, não pode haver pessoas desse tipo. Nem pode haver milagres desse tipo, porque era essa geração. Agora, o que nos corresponde a nós é o que está em Mateus 28, pregar o Evangelho, ensinar.
Marcos fala que vai haver milagres, tá? Mas está supeditado à mensagem e está supeditado à vontade de Deus. Porque já explicamos, não? Que diziam para Cristo na cruz os ímpios? Você que curou tantas pessoas, faz um milagre, desce da cruz. Paulo pregou tanto e ficou doente, e Timóteo era doente. Por que não foram curados? Porque todo se subordina ao propósito, à soberania e à vontade de Deus. Então a gente prega não milagres, prega mensagem, prega o evangelho, e não pode repetir esses eventos isolados, não? Que aqui acontecem como se fosse a doutrina principal, que muitos têm isso como doutrina principal, não? Culto de libertação, de cura, de milagres. Não, a pregação tem que ser do evangelho, Cristo crucificado, Cristo certamente chamando para arrependimento, tá? Mas quando a pessoa começa a construir a pregação e a igreja sobre esse aspecto, fanatismo, ilusão, mentira, manipulação, é como disse um famoso teólogo, não? O que o pastor comentou no início, não? Muitos seguem essas pessoas. Por quê? Porque falsos profesos seguem falsos profetas. Ou creem que tem o Espírito Santo, ele sabe o que é de Deus, discerne o que é espiritual e rejeita o carnal. Porque hoje a pessoa vai diante daquilo que é novidade, atrativo, atraente, quer cortar caminho para ser salvo, para enriquecer. Vamos trabalhar, não? Não é bem de graça, não? Há um propósito. Então, realmente, tem muito cuidado com isso, não? Amados, é muito importante realmente conhecer a palavra do nosso Deus, né? Para que a gente não seja enganado, né? E infelizmente nós vemos inúmeras pessoas, né, sendo enganadas, né, através do evangelho, né? Como diz o pastor, de pessoas que interpretam a palavra de Deus, né? E não deixa que o Espírito Santo realmente venha a trazer o entendimento e o conhecimento da palavra do nosso Deus. E esse texto, pastor, é muito interessante, porque nós vemos, né, aí nas igrejas aí vendendo, né, lencinhos, vendendo alguns adereços, né, para que eles possam realmente se enriquecer, mas que esses adereços não têm nenhum valor, né? E por isso a importância de conhecermos, né, buscar conhecer realmente a palavra do nosso Deus para não sermos enganados, né? E nós vemos que aqueles que realmente buscam a palavra de Deus, os verdadeiros cristãos, eles estão sempre preocupados, né, com a casa de Deus. Então eles acabam eles trazem para a casa de Deus, né? Então são aqueles que vêm buscar, né, tirar da casa de Deus, buscar algum interesse, algum proveito, né, milagres e tudo mais. Não, né? O cristão realmente que aceitou a Cristo é o inverso, né? Ele traz para que a casa de Deus realmente tenha em abundância, né? Muito bem, meus amados, vamos comentar um pouquinho mais também sobre, também foi dito aqui, sobre o que diz lá em Atos, né, capítulo 21, acho que a partir do versículo 4, que foram as recomendações, né, dos irmãos ali, que fizeram a Paulo, né. Eles estavam preocupados, né, com Paulo, né, com o que viria de acontecer. E eles fizeram ali algumas recomendações. E Paulo reagiu de uma maneira diferente, né? Então seria interessante a gente estar aí fazendo um comentário, né? Se aprofundar um pouco mais para a gente entender o porquê dessa reação do apóstolo Paulo, né? Em meio a as recomendações ali dos irmãos lá em Tiro. Então, como eu também já comentou o pastor Wilson, não? O apóstolo Paulo não tinha medo de ninguém, não? Ele queria pregar diante do tumulto em Éfeso e podiam matá-lo, podiam linchá-lo. Ele não tinha temor de ninguém. Inclusive, quando ele é detido lá em Jerusalém, nas escadas da fortaleza, ele queria falar, ele começou a falar. Só que a multidão queria linchá-lo, tanto que mandaram os soldados romanos para poder protegê-lo, não? Só que é interessante como que Deus trabalha. Eu fico assim, isso muito me ajudou a mim bastante. Por quê? Paulo está avançando as viagens missionárias e aparece alguém da igreja. A Bíblia fala que é tipo Ágabo, não? Porque era profeta, guiado pelo Espírito Santo, fala assim: Paulo, em tal lugar você vai ser perseguido, você vai ser preso, você vai sofrer. Quem está falando é
um servo de Deus, guiado pelo Espírito Santo. E Paulo, logicamente, deve ter se assustado, mas não desanimado. Porque isso passa 1, 2, 3 vezes. Deus está testando a Paulo. Então, eu não vou porque estava falando que vai passar isso. Só que o que já vimos no texto ali, que é sua filosofia de vida, não? Quando ele fala assim, não? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim, mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E sabem que lá atrás, quando ele se converte, o que diz o Senhor para Ananias, não? Vai, porque este para mim é o instrumento escolhido, e eu lhe mostrarei quanto lhe importa padecer pelo meu nome. Então ele sabia que o ministério dele não ia ser fácil. Não ia ser um tapete de rosas ali onde ele podia caminhar. Ele sofreu tanto, sofreu. A gente vê nas cartas aos Coríntios, não? Onde ele defende seu apostolado. Ele fala tudo aquilo que ele passou, perigos, dificuldades, naufrágios, açoites, inimigos de todo lado, não? Então ele não tinha temor. Não tinha. Deus o usou realmente, e ele não tinha temor. E ele decide ir, mostrando que realmente ele tinha que obedecer, era parte disso, não? Era parte disso. E realmente para nós é algo que encoraja, porque, como eu estava falando da questão dos recursos, não? Nós vivemos uma sociedade sedentária. Um pastor um dia falou assim, não? Eu moro num prédio de 15 andares. Eu moro no 8º andar. Eu desço da cama, tomo meu banho, café da manhã, vou para o elevador, desço na garagem, pego o carro, vou para a igreja, vou para outro lugar, tenho que ir de avião, vou de 30. E se falam quantos quilômetros ando por mês, pô, sou sedentário. Agora, Paulo, na época, eu estava olhando outro dia a questão da Rebeca, não? Quando Eliezer vai procurar esposa para Isaac, não? A Bíblia fala que essa moça foi a procurar água, não? No poço ali, com um cântaro. Chega Eliezer com 10 camelos. Uma viagem longa. Cada camelo bebe mais ou menos 100 litros, de um só gole. E diz a Bíblia que ela deu de beber aos 10 camelos e ainda para Eliezer. Estamos falando de mais de 1000 litros. ¿Cuántas veces desceu aquela moça com aquele... Para ela é normal. Não tinha vida como vida sedentária, não tinha nunca nada. E Paulo realmente andou muito, sofreu muito. Então a estrada não desanimava, os inimigos não desanimavam, o perigo não desanimava. Então Paulo realmente foi assim, não? Testado pelo Senhor, ele foi valente, foi usado e foi em frente. E a gente vê, se a gente compara Paulo com Pedro, Pedro era um pouco mais acomodado, não? Porque você vê, Pedro é preso, o que estava fazendo? Dormindo, roncando. O texto é até um pouco engraçado, não? Porque os anjos estavam chacoalhando para acordar a ele. E ele acordou depois, saiu, pensou que estava dormindo ainda, pensou que era um sono, não? Um sonho, não? Mas Paulo está assim, não? Com as feridas, está no cepo, mas está louvando, cultuando a Deus com Silas e vem o terremoto. Então Paulo era diferente, não? Paulo, pela graça de Deus, era uma pessoa diferente, comprometida. E um autor disse o seguinte, não? Quando Paulo aparece na história, aparece olhando Esteban sendo apedrejado. Te imaginem, não? Depois ele enlistra, ele é apedrejado, não? Pensando que estava morto. Então, o que ele fez, o que ele passou, entendeu que o evangelho é isso. E temos na segunda carta aos Coríntios que ele explica realmente, não? Que pode estar atribulado, não estava desesperado, estava abatido, mas não estava derrotado. E sigue. Então, uma pessoa que, mesmo sendo assim, caindo morto, ele se levantava para seguir pregando a Cristo. Não tinha temor da morte. Entendeu que era evangelho. Aí entra esse texto, não? Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendeu isso, não? Dependência de Deus, obediência e dependência, não? E quando a gente olha o versículo 23, né, diz lá, 23, deixa eu só dar uma olhada, 22. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém. Então, algo que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, que ele tinha convicção do que ele fazia era dado por Deus, era essa comunhão, né? A gente olha, o irmão, nós falamos agora há pouco, o irmão Oscar falando das pessoas e o pastor Humberto procurando algo que não podemos mais ter, porque não é para hoje, né? Como esses milagres, os milagres que aconteceram e como aconteceram, as pessoas falam, vocês não acreditam em milagres. Nós acreditamos em milagres, nós acreditamos em cura na ação de Deus, segundo a vontade do Senhor. Mas uma coisa que nós podemos fazer como Paulo e como os apóstolos é estarmos em comunhão com Deus.
Paulo tinha essa convicção, por isso que nada o desanimava, nada o impedia. E como o pastor Sedano falou, e é o nosso texto áureo, né? Ele não tinha sua vida preciosa, porque ele sabia que quem era importante, quem deveria ser ali o primeiro, quem deveria ser exaltado era Deus. Então eu creio assim que nós podemos ser igual a Paulo, né? Nesse sentido de fazermos, cumprirmos a vontade do Senhor em nossas vidas. É interessante realmente a gente observar, né, a vida do apóstolo Paulo, né, essa coragem, né, esse empenho que ele tinha realmente em levar a palavra de Deus. Nós vemos que realmente um ser humano realmente normal não teria essa capacidade se não fosse, né, através do Espírito Santo de Deus, né, conduzindo, né, esta vida para ter tanta coragem, né, para levar assim a palavra de Deus. Coragem e desenvoltura física, né? Porque como foi comentado, né? Era tudo, né? Tinha que ter realmente disposição física para realizar essas viagens, né? Então, amados, nós observamos, né, que graças, né, ao nosso bom Deus, a Igreja de Cristo continua caminhando, continua crescendo, né? E o trabalho missionário não parou, né? Não parou na época do apóstolo Paulo. Até hoje nós ainda observamos aí, né, centenas de cristãos, né, deixando suas casas, empregos, família, amigos, né, para realmente viajar para terras desconhecidas, né, onde pessoas ainda são carentes, né, da palavra de Deus, do Evangelho, e a obra de Deus continua, né? A obra de Deus continua. E isso faz com que nós também, né, procuramos aí realizar, né, o trabalho, a obra, participar, né, da obra do nosso Deus. E nós vemos que onde alguém realmente se abre para o Evangelho, o inimigo ele cria resistência, né, pastor? Ele, como o pastor Edson diz sempre, né, o inimigo ele sempre trabalha paralelamente, né, à obra de Deus. Então, tudo que nós procuramos fazer para levar a palavra de Deus, para falar de Cristo, o inimigo está ali criando resistência, né? Tentando impedir, né, que o Evangelho avance. Mas nós sabemos, né, que mesmo diante das dificuldades, das resistências, né, que o inimigo coloca à frente das pessoas, o Evangelho cresce, né? Talvez muitas pessoas que não têm aí um pouco mais do conhecimento de Deus, né, vendo a situação que nós estamos vivendo, né, acha que o mal vai prevalecer. Não vai, né? Até há pouco tempo ouvi aí um comentário, né, de um país aí que teria lá uma bomba nuclear lá que poderia destruir aí o mundo não sei quantas vezes, né? E aí isso aterroriza as pessoas. Mas para aqueles que têm o conhecimento da palavra de Deus, sabe que a história está aqui. Mesmo que esses tenham esse poder, entre aspas, de destruir, ele não vai destruir. Porque a história que diz a palavra de Deus, que Deus nos conta e que é o que vai acontecer, é o que está aqui na palavra de Deus, né? Passo a passo vai acontecendo. Vamos passar por tribulações, por sofrimento? Vamos, sim. Mas a história é Deus quem conduz, não é o ser humano. Então, que é muito importante estarmos buscando na palavra de Deus, né, o conhecimento e o entendimento dos ensinamentos do nosso Deus. Nós já estamos chegando aqui ao final da nossa mesa de explanação. Gostaria de saber se algum pastor gostaria de acrescentar algo mais. Nós já estamos chegando ao final. Então, quando a gente vê Antigo Testamento e logo vê Novo Testamento, você vê que a história se repete, não? No caso do Antigo Testamento era Israel, no caso do Novo Testamento é a igreja. Nós temos Pentateuco, que seria o código do reino. Nós temos os evangelhos, que é o código do reino. Nós temos Josué e temos Atos, e são livros paralelos, tá? Porque aqui se vê em Josué o avanço de Israel, o estabelecimento da nação em Canaã, estabelecimento, crescimento, e logo vem os demais livros, não? Os livros da monarquia, não? Onde se estabelece, onde se divide o povo, onde cai
Israel diante da Assíria, cai Judá diante da Babilônia, e vemos que vão para o exílio, fica um remanescente, não? E logo vem a época da restauração. E como que termina? Com o livro de Malaquias, na apostasia de Israel. E vem a primeira vinda de Cristo. Esse processo se repete na igreja. Por quê? Já vimos que os evangelhos é o código do reino. Atos seria Josué, onde se avança com o evangelho expande, cresce, a igreja se converte, Só que não passa muito tempo e entra em crise, entra em divisão. Tanto é que tem as cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, para restaurar a igreja em Éfeso e em Creta. Tá? E através do tempo, a igreja entrou em uma espécie de exílio, uma espécie de punição. E estamos nos últimos dias de apostasia, antes da segunda vinda de Cristo. Se repete aquilo que passou no Antigo Testamento. Porque a gente se empolga, não? Paulo pregava e se convertia em um monte de igreja. Não. Paulo também era profeta, porque ele falou assim, não? Tanto em 1 como em Timóteo. Nos últimos tempos, haverá tempos difíceis, tempos perigosos, onde muitos terão desejo de ouvir certamente o engano, não a verdade. Então, o que ele vê? Vamos pensar assim, Paulo diria assim, não? Para mim foi difícil, para você vai ser pior. Em 98 conheci um pastor, já está na glória, pastor Raul. Ele falou assim: Humberto, a nós nos tocou viver os últimos tempos com pouca gente fiel, com igrejas com dificuldades. O que cresce igrejas com joio, no caminho largo, oba-oba, tem muito disso. Mas na palavra, no compromisso com Deus, somos poucos. Então se acostuma. No 98, já passaram 27 anos. E as coisas não têm melhorado nesse sentido. Estamos nos últimos tempos, está na época de Laodiceia. Igreja rica, Cristo está lá fora, batendo para entrar. Então realmente o que Paulo fez foi muito usado por Deus, foi muito valente, não? Isso é o que nos inspira, não? Estamos em época difícil, mas tem que confiar no Senhor, orar, pregar a palavra, ser talvez uma Filadélfia, não? Pouca força, mas está na palavra. É missionária, é fraterna, é espiritual, porque o fim do discurso, como diria Salomão, não? É o que Paulo pregava. Cada cristão tem que ser como Cristo. Ele falava isso. O ministério dele era formar cristãos em cada convertido. Não é outras coisas mirabolantes. Não é encher a igreja, não é dinheiro, riqueza, porque neste mundo a gente vai morrer, vai passar. Espera o mundo eterno. Realmente, e Paulo foi isso, não? Paulo, ele fala assim, uma parte bonita, fala assim, não? Como pobre, mas enriquecendo a muitos. Como não tendo nada, mas possuindo tudo. Então ele nunca se aferrou ao material, a riquezas. Cumpriu seu ministério. E quando ele dá, por exemplo, a explicação da que nos de Cristo, que sendo Deus se torna homem, sendo homem se torna servo, sendo homem morre por nós, ele depois fala assim no versículo seguinte, ele falando às pessoas, fala assim, não? Porque todos buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Fico pensando, quantas pessoas vão à igreja pensando nesse versículo? O que é de Cristo ou o que é para mim? Porque as pessoas falam, vá para a sua igreja, tem que falar assim, não? Você ajuda as pessoas? Você dá cesta básica, dá dinheiro? Ou você está querendo ir a uma instituição filantrópica, beneficente? Você não está buscando Deus. Você está buscando as bênçãos, mas não a Deus. E isso é complicado, não? Agora, se a pessoa busca salvação, Cristo vai encontrar na pregação da mensagem que nós temos para você, na igreja ou na sede, não? Na missão, onde for, não? Mas a pessoa tem um outro interesse, tem outros desejos, não? Então, tenhamos cuidado, porque Paulo foi zeloso nessa doutrina, não? Mesmo ficando sozinho, está ali. Então, deve ser nosso foco, seguir os passos de Paulo, como ele seguiu o Senhor Jesus, e cumprir nossa missão, como ele cumpriu, realmente até o final, não? O autor termina a lição, né, e ele fala assim, uma expressão que sintetiza bem a terceira viagem de Paulo é um testemunho de fé inabalável. Né? Paulo tinha um testemunho de fé que não era abalada por nada. E aí ele nos desafia, né? Ele diz que cada um de nós, cristão dos dias atuais, possamos testemunhar o poder transformador do Evangelho, mudando pessoas, sociedade e cultura, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja sempre glorificado. Né? Então que nós possamos, aquilo que foi dito, e eu quero só encerrar dizendo, algo que aconteceu ali no livro de Atos, e bem colocado pelo pastor Humberto. Atos não é um livro de doutrinas, é um livro de história, né, para mostrar como Deus atuou na vida dos apóstolos.
e como o Evangelho chegou até nós, mas aconteceu algo que a igreja tinha essa fé inabalável, que nós possamos refletir isso, para que o mundo possa conhecer Cristo Jesus, né? Que possamos ser fiéis nesse tempo de infidelidade, que possamos buscar a Cristo nesse tempo de egocentrismo, de buscar dinheiros, e o nome do Senhor possa ser glorificado e o seu Evangelho propagado. Amém. Que realmente seja assim realmente, né? E que a história realmente, os acontecimentos, né, do apóstolo Paulo realmente possa nos inspirar, né? Nós já estamos chegando aqui ao final, né, da nossa mesa de explanação bíblica, e eu também gostaria de ler aqui um texto, né, para finalizar, que diz assim: ao olharmos para a história, né, do nascimento da Igreja de Cristo, jamais poderíamos imaginar, né, que aquela pequena comunidade de seguidores de Jesus se transformaria em um movimento global, né, num exército de seguidores e influenciadores, né, de futuras gerações. Tudo começa com Jesus. Ele preparou, comissionou e empoderou, né, a sua primeira turma de discípulos, né, para continuar a obra. Somos comissionados e preparados para dar prosseguimento à missão, né, escrevendo outros capítulos dessa história por meio da nossa influência, né, por palavras e atitudes. Então, que possamos realmente seguir o exemplo, né, do apóstolo Paulo e seguir em frente, mesmo com as dificuldades, com as barreiras, mas o nosso Deus, Ele está sempre à frente, né, nos fortalecendo para não desanimarmos, e que esse Evangelho realmente seja sempre presente em nossas vidas, através das nossas atitudes. Quero aqui convidar vocês, né, que estão aí nos assistindo, para estar participando conosco, né, todas as sextas-feiras, a partir das 19h45, da nossa mesa de explanação bíblica. São momentos de estudo, né, da palavra de Deus, momento de reflexão, né, em tudo aquilo que o nosso Deus tem a nos ensinar. E que nós possamos, né, aprender de Cristo, aprender da sua palavra, né, e colocar em prática no nosso dia a dia. Que nós possamos a cada instante, né, estarmos sendo fortalecidos, né, com a palavra do nosso Deus. Nós vamos encerrar então aqui, neste momento. Vou pedir para que o pastor Wilson nos eleve a Deus em oração, e fique aqui o convite para estar conosco na próxima sexta-feira. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque tivemos esse momento aqui, ó Deus, aprendendo da Tua palavra e sendo conduzidos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo. Aplica em nossas vidas, nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis à Tua palavra, a vivermos conforme o Teu querer. E obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado homens, mulheres fiéis para levar o Teu Evangelho, nesse tempo, ó Deus, em que vivemos. Abençoe o nosso pastor, ó Deus, o pastor Edson Borges, junto com ele a sua família, ó Deus, junto com ele o colegiado pastoral e toda a liderança da nossa igreja. Que é uma igreja, ó Deus, que vive e que procura sempre viver a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus de amor, em cada momento em nossas vidas, ó Pai, e obrigado, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Em nome de Cristo Jesus nós agradecemos. Amém.